aqui em casa e eu tô com um pouco de crise de foco. E aí eu tava pensando sobre Jesus, que com 12 anos ele já tinha o foco de conhecer o Pai e de fazer o que o Pai tinha chamado ele para fazer. Vocês já notaram o quanto é difícil da gente focar em algo? Quanto é difícil da gente permanecer fazendo algo que Deus nos pediu ou algo que a gente mesmo gosta de fazer? Às vezes a gente tem um propósito e temos que correr atrás dele. Assim como Jesus, quando ele tinha 12 anos, Jesus ele correu sabendo para onde ele ia e quem ele tinha que encontrar no propósito dele. Então, desde os 12 anos, Jesus já sabia que ele ia para o Pai e que quem era o Pai dele. E isso hoje me fez pensar sobre: será que a gente tem mesmo Deus como um Pai e a gente tem buscado com foco o que ele pede para a gente? Às vezes a gente quer tantas coisas aqui e a gente não consegue focar no que Deus quer. Às vezes a gente tem muitos sonhos, muitos planos e Deus só quer a gente dentro de um templo, adorando Ele e buscando a face dele, ou dentro do nosso quarto. Mas nós temos tantos sonhos, tantos planos, a gente se foca em tanta coisa que esquece de focar no Criador, do princípio, no verbo, no começo, no meio e no fim. Como se nós fôssemos aquelas crianças que quando vem uma grande onda é levado por ela até a terra, é levado até a margem e tenta voltar para o fundo, mas vem aquela onda de novo e nos leva até a margem mais uma vez. Porque a gente ainda não tem uma estrutura para carregar o que Deus nos pede ou ter o foco que Ele quer que a gente tenha. Eu queria conseguir ter o foco de Jesus, que Ele sabia o que Ele tinha que fazer e Ele corria para o Pai. Ele subia até o monte e Ele deixava os amigos, Ele deixava tudo, só para ficar com o Pai. E na vez que Ele pediu para os amigos o acompanharem e se manterem em prontidão, digamos assim, os seus amigos não conseguiram, porque eles não tinham a revelação que ele tinha. O pão é difícil chegar num lugar em Cristo onde a solitude às vezes vira solidão e a imensidão do que Deus nos dá quando entra em batalha com as coisas da terra se torna algo tão imensurável que a gente não consegue segurar com a palma da mão, sabe? Eu paro e penso que tem tantas vidas, tanta gente que, como foi no último vídeo, só precisa de ser amado de verdade e conhecer o amor. Mas é tão difícil focar em derramar amor, é tão difícil focar na palavra que a gente recebe de Cristo, às vezes até na promessa que a gente recebe dele. É como se a gente tivesse ganhado um baú e aí a gente vai abrindo ele, todo dia a gente descobre algo novo. E quando a gente está descobrindo as coisas novas, as riquezas que estavam dentro daquele baú, é lindo, é fácil e é brilhante e nos incendeia e nos estimula. Só que quando chega na fase da gente, como eu posso dizer, compartilhar o que estava dentro do baú, é tão difícil porque a gente tem tantas travas, é tanta guerra que nos faz parar e nos faz desistir de contar a história que nos foi dita e a revelação que a gente ganhou. Os prêmios e o tesouro que estava dentro do baú chamado Cristo, sabe? E eu estou numa crise tão grande de foco, depois de alguns processos que eu passei assim, que eu não queria que as pessoas que estão ao meu redor, ou até eu mesmo, caísse de novo na onda e a onda me levasse de novo para o início, sabe? Eu acho que isso é uma carta para mim, eu acho que isso é uma carta. É uma carta para que você e eu
nós possamos desenvolver os tesouros que Deus nos dá no nosso quarto, para que as pessoas conheçam o nome dele. Talvez é uma carta para que você não desista de tentar desenvolver o processo de ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Sabe, às vezes eu tenho a luta da solidão e da solitude. Mas saber que tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar.